Prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 dessa terceira parte, Lei de Destruição. E o tema deste vídeo é duelo. Allan Kardec apresenta aos espíritos 3 perguntas sobre este assunto, duelo, e mais 2 subperguntas. A primeira pergunta sobre o tema, a de número 757, é a seguinte: pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Então já está colocada bem claramente essa ideia do duelo. É um assassínio. Nós vamos ver mais detalhe como este tema assassínio se enquadra dentro desta ideia do duelo. Questão 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? Vou repetir esta pergunta. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? Resposta: é um suicídio. Allan Kardec adiciona uma pergunta extra sobre este mesmo tema, 758A. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Resposta: um e outro. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida sem proveito para ninguém. Então veja que esta decisão de se envolver num duelo para, como se diz, lavar a honra, alguma coisa desse tipo, ou por manter a sua posição de ofensor, e por orgulho não abre mão da sua posição, não pede perdão, não pede desculpa, está claramente determinado que perante as vistas de Deus é um crime. O duelo é um crime. Não importa as justificativas que se dê. Fui ofendido gravemente, ou eu ofendi, mas eu mantenho a minha posição por orgulho, e vamos ao duelo para resolver a questão. O ofendido que pede prestação de contas daquele que ofendeu é um assassínio, é um crime perante as vistas de Deus. Quando você tem mais habilidade, é assassinato a sangue frio, covardemente
um assassinato. Aquele que tem consciência da sua inabilidade com as armas escolhidas para o duelo é um suicídio. Imagine chegar no mundo espiritual, seja perdendo a vida no duelo, ou depois aquele que sobrevive ao duelo, quando vier a falecer, carregando esta terrível mácula de praticar este crime perante a consciência divina. Isto deve ficar muito claro para todos nós. Questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Resposta: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Podemos nos justificar, encontrar razões, mas é simplesmente orgulho e vaidade, que é uma prisão do espírito nas etapas primitivas da evolução que caracterizam a humanidade neste planeta. Allan Kardec adiciona uma subpergunta a esta questão. Seria aqui a 759A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? Resposta: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem que se cometeu alguma falta ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então veja a luta com a qual nos deparamos quando há este embate entre duas pessoas, por exemplo. Uma ofende, outra é ofendido. Não é? Aí está a mais verdadeira, a mais grandeza e verdadeira honra, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Esse tema, ele é tratado dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com 5 mensagens transmitidas pelos Espíritos a respeito deste tema, duelo. Isso está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Uma das mensagens, eu vou ler um pequeno trecho que vem ao encontro disso tudo que está no Livro dos Espíritos. Preciso lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado após o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Então, aí estão 7 anos após o Livro dos Espíritos, o tema volta no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, numa mensagem sobre o tema
que foi transmitida pelo espírito Francisco Xavier na cidade de Bordeaux em 1861, eu vou pensar nesta mensagem uma frase, olha só. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Aí está a questão. Tem a ver com o progresso intelectual e moral, que caracteriza a nossa libertação dos planos mais primitivos da evolução, que estão presentes ainda neste planeta, porque aqui ainda predomina o mal. Só que hoje em dia, a maioria dos países do planeta já aboliu e proíbe esse tipo de enfrentamento, os duelos. De modo que isso pode-se dizer, mas é um tema ultrapassado. Esse tema já não tem mais sentido nos dias de hoje. Veja o que diz Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Canais da Vida. A mensagem número 19 trata de duelos. Olha como que ele lida com o tema duelos para os dias de hoje. Vou ler aqui um pequeno trecho da mensagem que chama-se Duelo, está no livro Canais da Vida, por Emmanuel. Realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarelhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. É aqui que o tema se encontra absolutamente atual. Vou repetir esta frase para prosseguir num exemplo que ele nos dá sobre o tema. Entretanto, se as lâminas repousam ensarelhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Aí ele prossegue. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que nossa vida se movimenta. Arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição. Como assim que nós arremessamos raios de perturbação, etc.? Então diz assim, são os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Olha o alerta que nós estamos recebendo para os dias de hoje. Então, tratando do pensamento que nós emitimos de nós, nessa ou naquela direção. Isto emite raios de perturbação através de emissão fluídica que alcança o alvo. Então ele diz, olha só o que nós estamos inclinados a fazer, duelos através dos pensamentos, olha só. Não raro, arrojamo-los desprevenidos contra o amigo que não nos compreende. Endereçamo-los sem piedade para quantos nos desatendem ao egoísmo.
enviamo-los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções. Projetamo-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia. Detonamo-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões de vivência e trabalho. E nessa provocação permanente perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que indubitavelmente se voltam depois contra nós. Mais adiante ele deixa uma frase que é preciso trazer também. Ele fala assim: de quando em quando, guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos cronificados do pensamento intemperante e insubmisso. Também vou repetir esta frase, nada mais atual. De quando em quando, guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos cronificados, do pensamento intemperante e insubmisso. Olha como o tema duelo é absolutamente atual. Nós vivemos em duelos mentais quando somos contrariados com aquilo que nos chega do outro, ou de grupos, ou de nações. E nós adentramos no enfrentamento, emitindo estes raios, como é que ele chama ali? Raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. Aí está, que fica o alerta, né? No próximo vídeo, nós retornaremos ainda uma vez no capítulo 6, Lei de Destruição, com o tema Pena de Morte. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.